Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Algodão em Foco, uma visão do campo ao mercado. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, é uma honra poder participar aqui e com um time de convidados aqui do mais alto nível. Eu sou o Vinícius Mura, desenvolvimento de mercado da Stoller do Brasil. Hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho mais da cultura do algodão e os elos que compõem essa cadeia de alto valor. Como buscar a máxima eficiência dos nossos processos, né? Desde lá do campo, passando pelo manejo, pela comercialização. Então, hoje nós poderemos passar aqui por vários conteúdos, vários assuntos de alto nível. Bom, antes da gente começar, eu queria aqui fazer um convite a todos, para quem gosta de conteúdo de qualidade, de informação técnica, que visite as nossas redes sociais, né? Visite o nosso site, stoller.com.br. Lá tem o blog do produtor, tem o Silo do Conhecimento. Estamos também no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. Curte aí o nosso vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal para que você receba as atualizações aí sempre que tiver um conteúdo novo, um conteúdo de qualidade. Tá ok? Já antecipando, pessoal, quem está participando, quem quiser, fica à vontade aí para fazer pergunta, mandar suas perguntas pelo nosso chat aí do ladinho da tela do YouTube, que no final nós vamos tentar responder o máximo possível delas, tá bom? Antes da gente continuar, eu queria trazer para vocês uma novidade muito bacana nas nossas lives, né? Que nós estamos aproveitando aí essa abrangência do agro, esse alcance do meio digital, né? Para plantar uma sementinha do bem. Então, vocês estão vendo aqui embaixo, na tela do YouTube, esse QR Code. Esse QR Code aí direciona ao Hospital de Amor. Então, fica o convite a quem puder e quem quiser fazer uma doação ao Hospital de Amor. O Hospital de Amor, ele atende uma população hoje de mais de 2.300 municípios de todo o Brasil, focado na prevenção e tratamento do câncer. É uma referência no atendimento oncológico. Então, com essa pandemia que a gente está vivendo, essa situação, essa realidade, o hospital passou a dedicar uma das suas unidades de Barretos, muito conhecida, né, ao atendimento exclusivo de pacientes graves da doença. Então, tem o QR Code aqui no vídeo, tem abaixo na descrição do nosso vídeo, tem o site. Se você quiser conhecer um pouco mais do Hospital de Amor, quiser e puder fazer sua doação, fica à vontade aí. Essas doações, elas não passam pela Stoller, vai direto para o Hospital de Amor. Nós queremos aqui só trazer essa sementinha e espalhar um pouco dessa solidariedade numa comunidade tão grande e tão importante como o agro também. Então, nós estamos aproveitando esse alcance aqui para divulgar um pouco mais dessa ação tão importante aí que atende o Brasil inteiro através do Hospital de Amor. Beleza? Muito obrigado aí para quem puder e quem conseguir fazer a doação. Para dar início, pessoal, eu gostaria também de fazer um agradecimento não só aos nossos convidados, a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, mas para começar eu gostaria de agradecer o produtor rural. Aquele que, além da nobre missão de produzir alimento e alimentar o mundo, ele tem uma grande missão de sustentar a nossa economia. Hoje, o Miguel trouxe na nossa última live, né, 25% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então, é uma honra fazer parte desse segmento tão importante que mantém nossa economia de pé. Então, a todos vocês, produtores, aos envolvidos de forma direta ou indireta no agronegócio, fica o nosso grande agradecimento, nosso muito obrigado por tudo que vocês fazem, não só por produção de alimentos, mas também pela nossa economia. O agro é forte, o agro não para como tem sido muito falado, né? Eu, particularmente, como profissional, como pessoa, tenho uma satisfação muito grande em fazer parte disso. E assim também que nós da Stoller, né, queremos contribuir para esse segmento, contribuir de forma a ver isso crescer, ver essa máquina se movimentar.
A Stoller é uma empresa 50 anos dedicada à fisiologia e nutrição de plantas. E o nosso maior propósito é entregar aos nossos produtores uma performance, o resultado, através, sim, de soluções, de inovação, de qualidade, produto de qualidade. Mas, acima de tudo, nós queremos levar o conhecimento aplicado na prática. Esse é um grande... forma que aqui hoje a gente se reúne nessa live, trazendo um time aí do mais alto gabarito, para compartilhar um pouco mais da experiência, da vivência, desse conhecimento no dia a dia, né? Então, eu gostaria aqui de fazer uma breve apresentação para vocês, dos nossos convidados. É uma honra eu poder estar aqui hoje como essa missão de moderador e fazer o link e a conexão aqui junto com vocês. O Peri Pedro, ele é head de algodão da FC Stone. A FC Stone é uma maior empresa mundial, empresa de consultoria e planejamento comercial agropecuário. E no Brasil está presente aqui há mais ou menos 15 anos. Então ele vai trazer um pouco dessa visão do mercado, essa visão das perspectivas que a gente tem sobre a cultura do algodão. Com a gente também aqui tem o Evaldo Takizawa, sócio fundador da Ceres Consultoria, uma empresa com sede em Primavera do Leste, aqui no Mato Grosso, né? E que tem a satisfação de completar agora em 2020, 25 anos de atuação. O Evaldo vai trazer para a gente essa visão da assistência técnica, da pesquisa, da consultoria, né? Sobretudo essa visão voltada para o estado do Mato Grosso. Ele que está aqui há muitos anos e viu essa cultura desenvolver no estado há bastante tempo. A Ceres Consultoria hoje conta com um time de mais alta qualificação. Eles têm hoje na assistência mais ou menos 85 mil hectares de algodão, 165 mil hectares de soja e aproximadamente 35 mil hectares de milho safrinha, principalmente milho safrinha. Do outro lado, a gente tem aqui a honra e a satisfação imensa de, pela primeira vez, ter um produtor aqui com a gente, o César Busato, coordenador técnico da Fazenda Busato. Então, o César ele vai trazer essa experiência, essa visão do produtor, da porteira para dentro, e compartilhar com a gente uma visão que às vezes a gente não consegue ter, como ele tem a propriedade para falar. O César, a família Busato, planta algodão desde 1997 na Bahia e possui hoje cerca de 25 mil hectares de algodão produzindo lá naquele estado. Então é uma satisfação a gente ter também o César aqui com a gente. E, por último, e longe de ser menos importante, para completar o nosso time aqui, o nosso mestre, né? O nosso mestre na cultura do algodão, professor doutor Ederaldo Chiavegato, que eu tive a honra de ser aluno e tenho a honra de poder profissionalmente continuar trabalhando e aprendendo, acima de tudo, com essa pessoa aí de referência, não só como profissional, mas com a humildade e atitude que a gente tem a oportunidade de vivenciar no dia a dia. O professor tem mais de 40 anos dedicados à cultura do algodão, foi pesquisador nível 6 do IAC, também professor da Exalc, e o professor acompanhou o algodão aí, onde tem algodão hoje, se o professor não está, ele já passou. Então ele acompanhou a vinda do algodão para o Mato Grosso, ele acompanhou desde quando ia atrás do algodão selvagem, vamos chamar assim, lá na Bahia, lá no Nordeste, né, professor? Então, é uma honra, uma satisfação imensa ter o professor aqui com a gente, também compartilhando muito desse conhecimento, que é a nossa aposta para hoje aqui. Bem, pessoal, sem mais formalidades, né, eu gostaria aqui de dar início propriamente aos nossos assuntos que serão tratados. E para começar, eu gostaria de convidar o Peri Pedro aqui para trazer essa visão do mercado de algodão. Qual é a situação, quais são as perspectivas e o que ele pode trazer para compartilhar com a gente. Só lembrando, manda aí sua pergunta no chat, compartilha com a gente e vamos junto.
Boa live a todos. Peri, mais uma vez obrigado e eu passo a palavra para você agora. Obrigado, Mura. Bom, pessoal, começar agradecendo a Stoller, vizinha nossa aqui, pela oportunidade, pela honra de colocar a gente ao lado dessas 3 referências do mercado de algodão. Me apresentando um pouquinho, o Mura falou da Stone. Eu trabalhei como trader durante 17 anos e enfim, atuando no mercado nacional, no mercado exterior, sempre com a comercialização de algodão, né? E depois disso, enfim, tentando nessa missão de ajudar produtores a vender melhor, consumidores a comprar melhor e, mais do que adivinhar para onde o mercado vai, planejar a sua comercialização de maneira a maximizar teu retorno e minimizar teu risco. Então, hoje a gente vai estar falando sobre... Primeiro a gente vai dar uma olhada no panorama global, como que a gente vê o que está acontecendo no mundo, como que isso afeta o algodão. A gente vai dar uma olhada nas perspectivas de médio prazo e de curto prazo. Depois a gente vai falar um pouco sobre Estados Unidos, Brasil, e aí sobre o que está acontecendo com Nova York. E a gente encerra essa nossa conversa aqui. Mas, de qualquer maneira, meu contato vai estar na tela também, e eu quero convidar todo mundo a ficar super à vontade de entrar em contato comigo ou com a nossa equipe que está nos seus escritórios no interior, tá? Então, se a gente puder ir para os próximos slides, a gente tem um slide de disclaimer, um mercado bastante regulado esse que eu estou. E em seguida, a gente começa dando uma olhada no que... o próximo slide, por favor. A gente começa dando uma olhada nos impactos da Covid, né? Então, se a gente puder dar uma olhada no próximo slide, o que acontece aqui? O algodão, ele tem o que a gente chama de elasticidade renda da demanda muito maior do que os grãos, né? Comparando o mercado com o outro. O que isso quer dizer no fim do dia? Imagina que tem 2 pessoas numa família, o pai e a mãe, os 2 trabalham, e aí de repente um deles deixa de trabalhar por algum motivo, a renda cai pela metade. Essa pessoa, essa família compra 2 litros de soja, de óleo de soja por mês, eles gastam R$12. Agora caiu pela metade a renda deles, provavelmente eles vão continuar comprando 2 litros de soja por mês. Então, bem, que não é muito afetado, a demanda não é muito afetada pela renda. Já têxteis é um bem que a gente chama de superior, então é um bem cuja compra pode ser deixada para outro dia, é um bem cuja queda na renda afeta muito mais, tá? E é com esses olhos que a gente vai olhar o impacto da recessão causada pelo Covid no mercado de algodão. Primeiro a gente vai olhar a produção e depois o consumo. Então, olhando a produção mundial, a gente vai perceber que ela não foi muito afetada. Então, para o USDA, as safras acabam em julho. Então, essa safra 19-20, que a gente vê com 26,7 milhões de toneladas, ela termina no mês que vem. E para a próxima safra, o USDA está dizendo que vai cair só um pouquinho. Por que cai só um pouquinho essa produção, sendo que o preço do algodão vem dos 70, 75 centavos para casa dos 55, agora recuperando para os 60, né? Mas como que cai tanto o preço do algodão e essa safra, essa produção não é afetada? Então, no próximo, por favor. O que a gente vai ver no próximo slide, esse é um calendário de plantio. Então, o hemisfério norte, Índia, China, Estados Unidos, Paquistão, que são os maiores produtores mundiais, ainda está o plantio. Fevereiro, março, que é quando aconteceu o Covid realmente se tornou o Covid mundial, né? As decisões de plantio já estavam tomadas no hemisfério norte. Então, não deu tempo para o mercado reagir e corrigir em relação a isso. Soma-se a isso a quantidade de subsídios prometida e entregue pelo governo americano para as safras americanas, né? Então, o impacto na produção foi realmente muito pequeno. O que a gente vê no próximo slide, e aí sim, é que conforme o Covid vai aumentando, Nova York cai. E aqui, no meio de março, ele cai para o menor nível desde a crise de 2009. Então, o Covid e a crise teve um impacto muito forte. No próximo slide, o que a gente mostra
é que parte desse impacto foi a guerra comercial. Então, olhando só a safra 2019, entre maio do ano passado e fevereiro desse ano, que é quando a gente acha que o Covid explode na China de dezembro para janeiro, depois em fevereiro a gente vê que é uma coisa muito séria, mas ainda em fevereiro a gente acredita que esse Covid vai ficar na China, tá? Não deve espalhar para o resto do mundo. É de fevereiro para março que a gente percebe que é um problema mundial. Então, a Itália acontece em março, a Espanha é a passeata do Dia das Mulheres do dia 8 de março, que espalha a doença de uma maneira forte. No Brasil, eu acho que a primeira morte é dia 16, nos Estados Unidos, dia 29 de fevereiro, esse ano foi o ano bissexto. Então, isso vai acontecendo, né, em março. Então, até março, você tem uma queda aí de mais ou menos 6%. De março para frente, nos últimos 3 meses, isso cai mais 17%. Então, você tem uma queda de 20%. Então, olhando, essa é a safra que termina agora em julho. Olhando o próximo slide, o que a gente percebe? Que o SDA, ele coloca essa queda de mais ou menos 18% da safra 18-19 para 19-20. Mas para a próxima safra, a 2021, ele está prevendo que isso volta. Ele está prevendo um rebote. Então, ele acredita que em 2021 a gente já tenha um nível de produção muito parecido com o que foi em 18-19. Eu acredito numa recuperação do consumo, tá? Então, olhando o consumo. Por que ele acredita nisso? Então, olhando o próximo slide, de onde que ele está tirando isso, né? Então, isso aqui é a correlação do consumo de algodão com o PIB mundial. Então, eu disse para vocês que aquela correlação ela é alta, ela realmente é. Tirando aqui 11 e 12, que existe um estoque como nunca tinha existido na China, isso distorce todo o mercado, você percebe que em quase todos os outros anos anda junto. E aqui em tracejado a gente tem a projeção para a próxima safra, é isso que o SDA tá apostando. E por que ele acredita que o PIB vai subir tão drasticamente, né? Vai subir tanto no próximo ano? Então, olhando no próximo slide, a gente olha para a estatística mais aceita mundialmente, que é a estatística do FMI. Esses dados são de abril. A gente deve ter dados novos em breve. Mas, de qualquer maneira, olhando os dados de abril que já faturavam a Covid, a gente vê que em 2020, nesse ano, PIB do ZEUA cai 6%, Brasil 5,3%, China cai 5%, a zona do euro cai quase 10%, e de uma maneira geral, se a gente olhar aqui na esquerda, todos os emergentes caem bastante em 2020, mas eles voltam muito em 2021. O que é importante ter em mente, tá? Então, vamos olhar, por exemplo, os Estados Unidos, que são o maior consumidor do mundo. Então, cai 6%, 5,9% em 2020, volta 4,7% em 2021. Esse 4,7% ele é sobre a base de 2020, tá? Então, quer dizer, ainda não recupera tudo que caiu. Mas é uma recuperação forte. Isso aqui é comum, o que acontece realmente depois de grandes crises, você tem um ano de recuperação forte. Historicamente, você tem uma média ali de crescimento do PIB quando você tem uma queda muito grande. Isso tem que ser compensado. Quando você tem uma subida muito grande, tem que ser compensado também, tá? Mas isso daqui para mostrar para vocês que existe uma perspectiva, sim, do consumo voltar em 2021. A gente pode discutir o quanto, mas os impactos estão aí. Se a gente puder olhar o próximo slide, a gente percebe, então, que tem uma barrigada aí de demanda, mas a demanda volta. E a variação do estoque mundial, que é uma coisa que a gente está muito preocupado, que a gente sempre olha, ele sobe 14%, mas ele já volta aos níveis normais no ano que vem, tá? Então, a médio prazo aí, tem uma perspectiva de recuperação de consumo. A gente vai ter que desovar esse estoque que a gente montou em 2019 e 2020, isso vai ter que ser diluído, mas isso não é uma situação que deve perdurar por muito tempo. Olhando no próximo slide, então, quando o Covid acaba. Então, isso daqui é um mapa super interessante da BBC, que a gente tem olhado, e que ele mostra quem está recuperando e quem está piorando no mundo, né? Então, de novo, né, a China está piorando, mas de uma base já bastante controlada.
os Estados Unidos estão melhorando de uma base muito pior, então tem que levar isso em consideração. Né? Isso daqui é como se fosse aceleração ou desaceleração, ele não leva em consideração a velocidade que está. Mas é importante é que está caminhando. Próximo, por favor. Então agora a gente vai olhar rapidinho a oferta e demanda dos Estados Unidos. Se eu puder ver o próximo. Nos Estados Unidos a produção cai só um pouquinho, o consumo ele cai bastante em 19 e volta em 19 e 20, volta a 20 e 21, tá? Em linha com o resto do mundo. No próximo slide, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a guerra comercial afetou muito pouco, então em azul você tem as exportações americanas, em azul claro ano passado, e aí esse marrom é o objetivo do que eles precisam para atingir as suas metas. Então, céu de brigadeiro lá, eles têm exportado super bem, a China comprou muito menos, os outros países compraram muito mais. A gente vendeu muito mais para a China, os outros países compraram muito menos da gente. Você tirou do bolso esquerdo e colocou no bolso direito, tá? Não afetou os Estados Unidos em termos de volumes de exportação, essa guerra comercial. No próximo slide, o que a gente vê? Como está a safra agora lá? Céu de brigadeiro também, aqui tracejado, isso aqui é uma coisa que a gente acompanha, em tracejado como foi no ano passado, hoje eles têm mais de 80% plantado, está tudo indo bem em termos de velocidade de plantio. Por outro lado, próximo slide, a gente está olhando um pouco qual vai ser o abandono. Então, a área plantada nos Estados Unidos não é igual à área colhida, a gente sabe que tem uma parte da área que tem seguro, então eles simplesmente abandonam a área e recebem o que seria o resultado daquela área do governo. Eles abandonam se tiver algum problema climático, tem que ter uma justificativa. Em 2018 esse abandono foi alto, isso que eu quero que vocês tenham em mente para o próximo slide, e agora a gente está projetando um abandono em linha com 2019, isso daqui ainda não se sabe, tá? A gente está nesse momento que a gente está vendo o que vai acontecer com a safra. No próximo slide, o que a gente vê? A gente vê que hoje, o atual, 2020, esse do lado direito inferior, ele está, quanto mais vermelho, mais seco, tá? Então ele está pior do que 2019, mas ele ainda está melhor do que 2018. 2018 o abandono foi de mais ou menos 30%, 2019 8%. Então a gente espera, nesse momento, um abandono intermediário, está cedo ainda para dizer, mas essa deterioração das condições climáticas nos Estados Unidos, que a gente vai ver também no próximo slide, esse próximo slide é de previsão, então a gente vê as temperaturas no estado do Texas, principalmente, que é esse bife grandão aí embaixo, no centro, né? O Texas ele responde por mais de 50% do algodão dos Estados Unidos. Então, as temperaturas estão mais altas do que normalmente estariam e a probabilidade de chuva está ali neutra quase, né? Então, isso é uma preocupação e é por isso que o mercado tem uma das razões pelas quais o mercado tem se mantido aí nos últimos, de uma semana para cá. Próximo, por favor. E o próximo. Então, a ideia dos Estados Unidos é essa, tá? Tá tudo indo bem, por enquanto. Tá deteriorando um pouquinho a condição climática, tá segurando mais, ainda em linha do que se espera. E Brasil? Brasil, céu de brigadeiro, vai ter bastante gente falando aí de produtividade, como está a safra, mas por enquanto o que a gente tem visto, e a Conab também acredita nisso, é que está tudo vindo muito bem. Tudo vindo muito bem para a produção não necessariamente significa que está tudo bem para a comercialização. Então, no próximo slide, o que a gente vê? Os estoques iniciais de 185 mil toneladas indo para algo em torno de 410 mil toneladas. O que é isso? Isso é quanto sobra de algodão no fim da safra, que para a gente é agora junho, julho, tá? Então, esse algodão, ele vai, ou seja, tem bastante algodão para ser vendido na safra que vem, isso é natural, todo mundo esperava. E esse algodão vai pesar, sim, sobre o preço, principalmente no começo dessa próxima safra, tá? Então, isso é um pouco sobre o preço, principalmente sobre o basis, tá? A gente tem que ter em mente, para quem esses três planetas separadamente, basis, dólar basis, dólar em Nova York, o basis vai estar sob pressão. O basis deve ter uma dificuldade grande de se manter nessa próxima safra, a gente já está vendo isso, né? Então, no próximo slide, a gente dá uma olhada e o próximo em Nova York, já concluindo, o que a gente percebe nesse slide aqui? Vocês veem Nova York em laranja, mas mais importante em azul, essa barrinha azul mostra onde estão os fundos. Então, fundos são bancos que entram e saem do nosso mercado, e você vai ver que o volume dele está muito, muito pequeno, quase zerado, tá? Então, esse dinheiro que costuma
Hackett, que costuma levantar ou descer o nosso mercado, ele saiu e foi para lugares com menos volatilidade, ouro ou mesmo títulos de tesouro americano. No próximo slide, a gente mostra o custo de produção. O que eu quero mostrar? Isso daqui é o custo de produção do IMEA, tá? Não é meu, então, Instituto Mato Grossense de Economia. O que eu quero mostrar aqui, é isso que eu quero que a gente tenha em mente. Nessa linha azul aqui da esquerda, distribuição, a gente vê que, no caso do IMEA, 67% dos custos estão em dólar. Então, isso é algo que a gente tem visto. Os preços em dólar caíram muito, os preços em reais mais ou menos se mantiveram, porque o nosso câmbio, o real foi desvalorizado, né? O câmbio, ele valorizou. Então, o que eu quero que a gente tenha em mente? Não adianta nada, é uma coisa ilusória, esse preço em reais está muito bom, se o teu custo em produção, 67% dele está em dólar, tá? Então, mantenha isso em mente para minha recomendação no final. Próximo slide. Essa volatilidade é quanto varia. Então, olha a volatilidade de 5 anos em azul. Isso daqui é quanto varia, isso aqui é o teu risco, tá? Isso é uma média econômica de risco. Isso daqui é o seu risco médio nos últimos 5 anos. Em laranja é o seu risco de preço esse ano. Risco de preço, para mim, é como risco de lavoura. Então, eu sempre falo, um ano em que você produziu 10% menos e vendeu 20% melhor, foi um ano bom. Um ano que você produziu 10% melhor e vendeu o seu preço 20% pior, foi um ano ruim. Então, as duas coisas andam juntas, o que você quer no final é resultado, e o resultado vem de quanto você produz, mais quanto você vende, né? Então é importante que os dois estejam juntos. Esse é o seu risco. Imagina que fosse para 30%. 30% é como se num ano você colhesse 300 arrobas, né? Imagina que a tua média é 300 arrobas. Num ano você colhe 210, no outro 390. Então, meu Deus do céu, né? O que é isso? Então, isso daqui que é importante a gente segurar. Então, no próximo slide, quando eu falo em segurar, o que eu quero dizer? Eu quero recomendar isso. Então, esse é um ano de alta volatilidade, é um ano de manutenção de posições defensivas. Não é um ano de conseguir o melhor preço, de ter o teu recorde de preço. É um ano de segurar e proteger esse patrimônio que foi construído nas últimas 2, 3, 4 gerações. Atenção ao casamento de moedas, tá? Então, dólar, real, a gente cansou de ver pessoas serem pegas no contrapé ou algodão. A gente sabe que tem pessoas que entraram na atividade nos últimos 2 anos, então, por favor, atenção a isso. Fluxo de caixa, existe uma possibilidade real de atraso de carregamentos. Estejam preparados para atrasos de carregamentos, estejam com o seu fluxo de caixa preparado para isso. E, para mim, é um ano que mais importante do que fixar seus preços, quando você tiver uma possibilidade, fixar seus custos, é você ter ferramentas de participação de alta e proteção de queda. Então, eu tenho um piso, ao invés de eu fixar o meu preço, tá? Porque essa volatilidade é para cima e para baixo. Então, se você tem um piso, ao invés de fixar, você tem a possibilidade de participar de uma eventual alta, que também tem uma tendência de acontecer esse ano, ok? Pessoal, esse era o recado principal que a gente tinha para dar. A gente vai abrir para perguntas, por favor. Mas, enfim, agradecer de novo a Stoller e a gente fica aí até o final. Último recadinho meu, isso é importante, do ponto de vista de qualidade, tá? Então, esse é um ano que o preço está mais baixo, a gente estava conversando isso ontem, e a gente tem muito medo na comercialização de pegajosidade. Pegajosidade, pulgão e mosca branca, principalmente, coisas que acontecem no fim do ciclo, o preço está mais baixo, vamos economizar. Aonde a gente vai economizar? Não é aqui, tá? Em qualquer outro lugar, menos em pegajosidade. Por favor, segurem isso para a gente manter a ótima reputação do algodão brasileiro que a gente manteve até hoje e para a gente facilitar aí a venda e a reputação da sua empresa. Tá bom? Obrigado, gente. Estou por aqui. Excelente, Peri. Muito obrigado. Uma visão detalhada aí do mercado. Professor, eu queria passar a palavra para o senhor. O Peri trouxe essa abordagem interessante, detalhada do mercado, esse cenário internacional também, como isso tem a nos afetar. A minha pergunta para o senhor aí é, e o manejo? Onde que o manejo entra nessa relação de mercado, de eficiência, de qualidade? O que o senhor poderia nos apresentar, trazendo essa visão como um todo?
Professor, o microfone do senhor está no mudo, se o senhor puder... Desculpa. Isso mesmo. Pessoal, bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, parabenizar a História pela iniciativa dessa live, um momento bastante importante para a cultura e para a sociedade, para o mundo de modo geral, né? Agradecer a oportunidade do convite de estar aqui com vocês, junto aos nossos colegas, fazer alguma coisa num momento que, como nós podemos acompanhar aí com a fala do Peri, uma situação até certo ponto complicada, né? O mundo passando aí por grandes alterações, modificações. Então é o seguinte, quer dizer, eu pensando na visão do campo, né? Falando em termos de análise da produtividade e os ajustes de manejo, pegando essa onda de grandes mudanças, né? Essa questão do novo normal, a minha proposta é o seguinte: por que não aproveitamos esse momento para pensarmos assim num novo enfoque do manejo, inclusive? Nós poderíamos fazer uma análise da produtividade, né? Produtividade macro, considerando o Brasil, considerando os dois principais estados, Mato Grosso e Bahia. Se nós olharmos a produtividade, que foi comentada pelo PRI, a gente observa que nós tivemos uma evolução na produtividade. Quer dizer, isso ao nível do Brasil, ao nível do Estado. Esse aumento, né, ele vem crescendo anualmente, como a gente pode verificar, só que, na realidade, nós temos o aumento de custos também, né? E o que se observa é que o aumento de produtividade ele acaba tendo um aumento mais lento do que o aumento dos custos, né? Isso nós podemos observar mais na fase final, acima da média da produção brasileira, que a gente acaba entrando numa inclinação da linha de produtividade. Ou seja, ela cresce lento e o custo cresce alto, drasticamente. Agora, como que eu faço para trabalhar essa produtividade e reduzir o custo? Quer dizer, isso é praticamente impossível sem uma parte de inovação efetiva e ampla no sistema produtivo. Quer dizer, via de regra, para eu aumentar o consumo, eu tenho que aumentar custos. Então, a proposta que eu imagino, trabalhando essa evolução e o momento que vivemos, considerando preços baixos, né? Quer dizer, esse ano especificamente, o preço mais baixo do que o próprio custo, né? Então, a proposta seria, por que não vermos essa questão do custo de uma forma diferente? Quer dizer, mudar o enfoque do manejo, né? Quer dizer, eu diria assim, para buscar esse aumento da produtividade com racionalização de custo e minimizando riscos. Que minimizando o risco de que forma? A gente observa, quer dizer, na produtividade esse salto, né? Ora uma safra boa, uma sequência de safras boas, ora uma sequência de safras ruins. Quer dizer, isso vira uma montanha russa, né? Como bem levantado pelo PRI, é isso que nós não podemos admitir. Quer dizer, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, né? Quer dizer, por todas as condições climáticas e esforços dos produtores, esse ano, de um ano de baixo preço, nós temos aí uma tendência de alta produtividade. Mas essa variabilidade que nos preocupa, essa variabilidade nós sabemos que essa variabilidade está muito ligada às variações climáticas. Mas essas variações climáticas nós podemos manipulá-las, né? Então, isso aí é uma coisa que eu gostaria de pegar com vocês. O próximo slide, por favor. Se nós pegarmos a linha de tendência da produtividade brasileira, né, que é o real, e nós trabalharmos isso, aproveitando isso, um modelo bioeconômico, como esse, no caso, proposto pelo De Witt, né, ajustado pelo professor Marcos, nós verificamos que essa linha de tendência ela se encaixa, quer dizer, muito bem na linha do custos. Então você verifica que o aporte de tecnologia ele ganha proporcionalmente muito mais produtividade e receita líquida na fase intermediária, entre as duas interseções. Então, no primeiro momento, o custo cresce, sem o acompanhamento proporcional da produtividade. Entre as interseções, na fase 2, a cada aporte de tecnologia você ganha em produtividade, consequentemente a receita líquida sobe.
E na fase 3, que é o momento que nós estamos trabalhando, durante ao longo desses 20 anos, a resposta é decrescente em produtividade a cada novo aporte. Então, consequentemente, a receita líquida decresce. Ou seja, nós estamos na linha de incrementos descendentes. O que eu coloco de aporte, ele não responde em termos de produtividade na mesma proporção. O próximo, por favor. Então, veja, pegando o gráfico ali em cima, produtividade, se nós pegarmos os últimos 3, 4 anos, você nota que nós estamos numa estabilidade acima da produtividade, mas ela não está evoluindo como ela vinha, que você está quase que atingindo um platô. Né? Então, nós estamos num momento, né, se nós olharmos ali, a lei dos incrementos decrescentes. E a proposta para essa nova visão, esse nova ótica do manejo, que eu acho que nós temos que parar e começar a entender, é que nós temos que migrar o manejo com alvo no incremento decrescente, né, para essa lei do mínimo, o famoso barril de Lipton, né? Trabalhar buscando os detalhes, dizer, qual é a tábua, a ripa mais baixa, mais curta, né? Onde nós estamos perdendo. Claro que à medida que você avança na produção, nós temos aí uma melhoria das ripas, ou assim, das perdas, e aí nós temos que trabalhar nos pequenos detalhes. E o sucesso da produtividade, esse aumento da produtividade, ele vai ser em função da nossa eficiência em trabalhar esses pequenos detalhes que eu considero aí dentro dessa lei do mínimo. Então a proposta é essa, né? Vamos entender quais são os gargalos, onde é que realmente nós estamos deixando escapar. Né? O próximo, por favor. Nós dissemos que a variabilidade, principalmente a variabilidade da produtividade, ela está ligada à variação climática. Então, como disse ali o Ortolani, 60% a 75% da variabilidade da produção agrícola ela é decorrente do tempo e clima. Né? O desafio do manejo agronômico, no caso nosso, é aumentar essa produtividade sem aumento de custo ou com racionalização de custos. Então, uma melhoria na eficiência do uso dos recursos disponíveis, quer dizer, o que nós chamamos de recursos disponíveis? Os elementos, radiação solar, precipitação, solo, temperatura. Quer dizer, hoje nós não compramos isso, mas ele já foi pago quando você adquiriu a propriedade, quando você arrenda a terra, você está pagando por esse recurso, né? Mas ele está disponível para você. Então, vale para nós buscar essa eficiência, adequando e aprimorando a fotossíntese, claro, né? Minimizando estresses bióticos e abióticos. Então, trabalhar com os recursos e fazer a planta trabalhar para a gente. Vamos lá, próximo. Então, veja, quer dizer, em cima disso, se nós estamos trabalhando na linha da lei do mínimo, né, a estratégia de manejo é priorizar rotinas de baixo custo. Quer dizer, o algodão tem o custo elevado, como foi mostrado, principalmente nessa safra, né, então ele restringe a adoção de medidas de incremento de custo. Quer dizer, e nós estamos naquela do incremento decrescente. Então, o aumento da produtividade passa por transformações no processo produtivo. Para isso, nós precisamos de um forte aporte de conhecimento, quer dizer, rigor nas ações básicas de manejo. O que significa isso? Fazer o básico bem feito, né? Quer dizer, e no momento certo. Então, as ações necessárias no momento exato da cultura, o time das interferências no sistema produtivo no momento correto. Priorizando as rotinas de baixo custo ou de custo zero, muitas vezes, né? Buscando essa eficiência em cima de tecnologia e processos que incremente, quer dizer, os inputs mais caros. Eu estou trabalhando com adubo de qualidade, dose de qualidade, mas ele não está sendo bem aproveitado por outras razões. Né? Então eu tenho, às vezes, por um ajuste de uma época de plantio, eu potencializo a variedade, por exemplo, utilizada. Né? Quanto eu gastei nesse ajuste de uma época de plantio? Praticamente nada. Próximo, por favor. Então, eu vou explorar um pouquinho mais esse slide, que a estratégia de manejo, no nosso caso, é entender essas interações do algodoeiro com o ambiente. Né? Entender a planta,
Quer dizer, as características da planta e as características do ambiente. Quer dizer, a planta, as suas limitações, né, limitações fisiológicas, é uma planta C3, tem limitações morfológicas, é uma planta que... limitações do ponto de vista dela, né? Quer dizer, ela tem limitações morfológicas que nós dizemos. A maturação do fruto ocorre uma falta de sincronismo com a folha envelhecendo e o fruto aumentando. Quer dizer, o ponteiro da planta sendo formado e as raízes decrescentes. Então, falta de sincronismo que nós podemos trabalhar. Perenicidade, por exemplo. É uma planta perene que prioriza a sua sobrevivência. Então, nós temos que atender muito bem essa planta, o que é desejável para ela, quer dizer, com as condições específicas de cada região, e para buscar aquilo realmente que ela pode nos oferecer, né? Quer dizer, o que a região oferece à planta, isso em cada fase do ciclo da cultura. Próximo, por favor. Então, veja, quer dizer, nós no campo, né, quer dizer, nós trabalhamos como os produtores, de modo geral, trabalham aí na questão dessa interação do algodão, do algodoeiro com o ambiente, né, e na busca do que é ideal e do que é possível. Então, veja, para eu estabelecer um manejo, um ajuste no manejo, nós temos que entender quem é que domina essa questão quem é que domina ou controla o desenvolvimento da planta. São 3 níveis de controle. Quer dizer, o controle ambiental, que é aquele controle extracelular, o controle genético da variedade, que é aquele que é o intracelular, e tem o manejo hormonal, que é o intercelular. Então, eu tenho que entender muito bem o equilíbrio desses 3 controles de crescimento vegetal, do desenvolvimento reprodutivo vegetativo, e eu pergunto a vocês, qual dos 3 é importante? O mais importante é aquele que não está sendo bem feito. Quer dizer, dentre os 3, né, é um banco de 3 pernas. Então, em cima disso, tem anos que nós potencializamos alguns ou manipulamos mais um certo controle do que no outro. Então, um ambiente favorável, como está sendo de um modo geral este ano, nós temos que aproveitar as oportunidades, dar condições à planta, aproveitar aquilo que o ambiente está nos oferecendo e, através do controle hormonal, no caso o controle intercelular, fazer essa máquina funcionar de uma maneira mais dinâmica. Por outro lado, no ambiente menos favorável, que depende isso muito mais de região, de uma macro-região, de uma micro-região, nós temos que trabalhar, criar essas oportunidades. E o algodão permite isso. Como eu sempre digo, né, a regra número 1 do algodão é nunca desista dele, porque ele nos oferece condições de manipular as dificuldades durante o ciclo. O próximo, por favor. Então, veja, pensando no manejo, nós pensamos num ciclo normal. Isso aí é a condição de conforto da planta. A linha de crescimento, né, cresce lentamente, sigmoide, e acaba tendo, depois, na maturação, uma redução do crescimento. Isso é o normal que ocorre. Mas é a planta dentro do seu momento de conforto, né? Mas, na verdade, não é isso que ocorre na prática. O próximo. O que nós vemos são exatamente essas linhas. Foto anterior, por favor. Isso. O que nós vemos, essa linha vermelha, essa curva vermelha, é a planta saindo da sua zona de conforto, né? E, ora ultrapassando, ora subdescendo, ficando estável durante algum momento. Isso nós chamamos de estresses. Quer dizer, nós temos que minimizar esses estresses à medida do ciclo da cultura, para que realmente ela possa nos atender lá na frente com qualidade de fibra. A planta, ela trabalha, dizer, de uma forma diferente dos nossos objetivos. Ela busca a sua sobrevivência, nós buscamos fibra. Então, a penalização dela é a somatória dos estresses que ocorrem durante o ciclo. O próximo, por favor. Então, veja, na escala de fazenda, o objetivo nós falamos de maximizar lucro, minimizando riscos, né? Quer dizer, como é que nós fazemos isso? Como é que nós trabalhamos os estresses da planta? Mantendo essa planta saudável e fisiologicamente ativa durante todo o ciclo da cultura. Ela vai estar constantemente sendo introduzida a algum momento de desconforto e algum momento de estresse.
nós temos que estar com essa planta preparada para que ocorra realmente a superação das condições de estresse. Aqueles estresses inevitáveis, ou os viáveis nós temos que evitar, evidentemente, mas aqueles estresses inevitáveis. Aqui na cultura, mais ou menos, nós conseguimos mapeá-lo. Quer dizer, nós sabemos que em pleno período de florescimento, seja no Bahia, seja no Mato Grosso, essa planta está sob condições de baixa luminosidade e alta nebulosidade. Eu sei que vai cair, vai ter aborto, quando ela está em pleno florescimento. Como é que nós contornamos isso? Trabalhando essa planta com antecipação, preparando essa planta para que ela tenha condições de superar os estresses futuros, né? Isso buscando essa eficiência fotossintética e tirando exatamente o que nós representamos, o poder o ponto de produção. Produção é número vezes peso, né? Então a redução de aborto, de minimizar aborto, porque o aborto, o número representa 80% da produtividade, enquanto que o peso ele representa esses 20%, que é a ampliação do período de enchimento de maçãs. Isso nós podemos conduzir, né, trabalhar isso através daqueles balanços hormonais que nós falamos e do manejo de ajustes nutricionais durante o ciclo. Muito mais com apelo, muito mais fisiológico do que propriamente nutricional. O próximo, por favor. Então, veja, a estratégia que nós falamos de manejo é antecipar-se aos problemas. Quer dizer, nós não podemos deixar o estresse se instalar, né? Então, nós entendemos o seguinte, que existe uma interdependência entre as fases de desenvolvimento. Por exemplo, a minha decisão hoje, ela interfere no ciclo como um todo. Se nós olharmos ali variedade, época e população, início da campanha do algodão, nós percebemos o seguinte, se eu errar na variedade, ou na época, ou na população, ou nos três, ou mesmo em um deles, nós interferimos no ciclo como um todo, né? Hoje nós estamos passando por um momento de preparação para a colheita, desfolha do algodoeiro. Quando é que nós pensamos na desfolha? Agora, na hora de desfolhar? Não, não é esse o objetivo. Nós temos que preparar essa planta, pensar na desfolha, quando nós estamos fazendo semeadura. Quer dizer, eu estou trabalhando com espaçamento adequado, com arquitetura de plantas, quer dizer, com a variedade adequada, em termos de precocidade, em função da época, a população correta. Qualquer erro que eu faço aqui, eu tenho problema na desfolha e na colheita, né? Às vezes eu trabalho para a preservação de fibra durante o ciclo da cultura e posso perder isso na operação de colheita, dizer, por impureza, etc., que vai complicar o processo de beneficiamento. Então é importante que a gente veja o seguinte, a fase anterior ela interfere na outra. Por exemplo, se eu quero, na fase 1, por exemplo, ela depende muito do enraizamento. Depende de como essa planta enraiza ou forma essas folhas com qualidade, vai depender, vai refletir na fase 2. Então, fase 2, fase 3 é onde nós temos o maior risco de aborto na cultura, de perda de número de estruturas. Como é que nós vamos controlar isso? Agindo pontualmente, no momento que o problema se instala? Jamais, né? Nós temos que preparar essa planta na fase 1 e 2 para que ela entre no momento de maior exposição ao estresse, de baixa luminosidade, ela entre com alta capacidade de superação desse estresse. Quer dizer, nós podemos, evidentemente, ainda complementar ou atender essa demanda dela naquele momento, mas sempre nos antecipando. Quer dizer, quando eu tenho uma alta taxa de retenção na fase 3, interfere na maturação da colheita. Quer dizer, alta taxa de retenção, caraute em equilíbrio. Quer dizer, pouca taxa de retenção, senescência retardada e leva essa cultura a aumento de ciclo, e o aumento de ciclo é aumento de custos, né? O próximo, por favor. Isso acontece com o ciclo, mas acontece com a planta também. Então, o entendimento, entender antes do problema ocorrer. Por exemplo, nós temos essa planta com a formação dos bacheiros. Quem é que trabalha, quem é que cuida do enchimento das maçãs e desses frutos do bacheiro, tanto em termos de aumento de peso quanto de fixação? São as folhas imediatamente ligadas a ele, as folhas do terço baixo, né, com o auxílio das folhas do terço médio. Então, ok, você vê pouco aborto no bacheiro,
porque ele não falta comida para ele, é uma planta bem nutrida. Ok, e quando ele vai fazer o terço médio, quem ajuda ele? O ponteiro. Veja você, o terço médio coincide com o meio do florescimento. Se nós temos uma baixa radiação, um estresse hídrico, que seja, temperaturas elevadas, alta nebulosidade, nós vamos nós vamos perder a atividade fotossintética nas folhas de ponteiro, que não vão ajudar do meio, né? Consequentemente, ela aborta. É por isso que nós temos uma concentração maior de aborto no terço médio. Porque as folhas do terço médio que deveriam responder para aqueles frutos que ali estão, ela já está exaurida por conta do auxílio ao bacheiro. E o ponteiro não consegue ajudá-lo porque ele realmente está sombreado, baixa luminosidade ou sob qualquer outro tipo de estresse. Ok, se eu tenho tudo normal, o bacheiro, o terço médio bem formado, um ano excelente, né? Os 3 status bem formados, quem é que vai formar o bacheiro? O ponteiro, desculpa. O ponteiro, a planta já está exaurida. Então nós temos que ter uma ação de raiz na fase final. Coisa que é menos provável, porque a raiz já praticamente ela vai paralisando no início do florescimento. Por isso que nós temos que manter, mais uma vez, a planta em termos de planta fisiologicamente ativa para que ela realmente continue a emitir radicelas, possa trabalhar esse terço superior, né, com nutrientes e água, e a gente possa ter realmente uma possibilidade de formar uma planta completa. Então, eu chamo esse manejo de trabalhar o ciclo e trabalhar a planta, mas buscando os gargalos, buscando a tábua do barril. Quer dizer, alguns estão num nível mais elevado, evidentemente, e outros estão em níveis mais baixos, que são trabalhar aqueles modelos os manejos mais básicos, vamos dizer assim, né? E o próximo, por favor. E para encerrar, quer dizer, uma análise, né, o nível de produtividade de culturas agrícolas em função do conhecimento humano. Nós falamos que a gente vai mudar o nosso modelo, o nosso manejo, através de muito aporte de conhecimento, né? Então nós estamos aí numa evolução, né, do rendimento nas culturas. Em termos de mudança de fase, nós estamos aí na fase 2 para a fase 3. Quer dizer, manejo integrado do sistema, aporte de conhecimento geral e específico, novas ciências, a biotecnologia, nanotecnologia, geotecnologia, né, uso de bioreguladores, que eu diria que é o terceiro, quer dizer, é um dos controles do crescimento e desenvolvimento vegetal, criação de variedades específicas por ambiente de produção, para que realmente eu possa buscar o máximo do controle intracelular, né? E aí buscar a alta eficiência, o aumento da eficiência fotossintética na fase 3, e nós estamos entrando nesse caminho. Quando eu dominar os 3 controles do desenvolvimento, eu melhoro, consequentemente e naturalmente, uma eficiência fotossintética. Depois, a fase 4 já não é mais para nós, aí, a fotossíntese artificial, aí é uma outra realidade. Era isso que eu queria trazer para a discussão, né, para apresentar para vocês. Agradeço a presença de todos e fico à disposição para as discussões finais. Muito obrigado. Excelente, professor. Muito, muito obrigado pela colocação que o senhor trouxe para a gente, né? Essa visão da planta, esse olhar sobretudo para a planta, né? Entendendo o que acontece, como acontece e de que forma que a gente pode maximizar isso e reduzir os fatores que nos limitam. Então, eu gostaria de iniciar uma rodada aí de debate entre os nossos participantes. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para o Evaldo. Evaldo, hoje você como consultor, né, é um elo muito importante dessa cadeia do algodão, né, a pesquisa, a consultoria, assistência técnica. Sob esse ponto de vista, como que você enxerga a capacidade nossa de utilizar esse conhecimento que é gerado na pesquisa, que pega aquilo do campo, traz para a pesquisa e para retornar isso para o produtor? Como que você enxerga hoje, às vezes, essa dificuldade de mudar um padrão de manejo do produtor que adota há muitos anos, né? E, às vezes, tendo que quebrar alguns tabus também nesse sentido de manejo. Queria que você trouxesse um pouco dessa questão. Bom dia,
Vinícius Moura, bom dia a todos os participantes aí da live. Vinícius, é uma pergunta bastante interessante, porque às vezes o agricultor ele não tem uma noção clara do que é pesquisa e do que é prática. E a grande dificuldade que a gente tem é que na prática a gente tem que individualizar cada propriedade. E a pesquisa não, a pesquisa a gente tem que padronizar a forma de trabalho. Por exemplo, nós temos que forçar o aparecimento da ramulária, nós temos que forçar o aparecimento de problemas nutricionais, nós temos que trabalhar de forma que o evento que a gente quer estudar ocorra. E no campo é exatamente ao contrário, nós fazemos tudo para prevenir que isso ocorra, sabe? Então, às vezes as coisas devem ser muito bem interpretadas, filtradas, antes de se colocar a implementação no campo. Eu só vou dar um exemplo, bem rapidinho. Hoje a gente discute, principalmente com essas máquinas modernas de rolo, o porquê que os nossos talhões são retangulares ou quadrados, uma vez que essas máquinas não dependem, né? Eu até brinco, esse ano está fazendo 30 anos de algodão como profissional, ou 33 anos desde que eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com algodão. Lá, no meu início profissional, os talhões eram de 500 metros, de forma que 250 metros nós pudéssemos abrir um corte para colheita manual. Hoje não temos colheita manual, a colheita de cesto ela está acabando, né, com cesto e prensa, e mudando para a colheita de rolo. Então fica o questionamento para todos os agricultores que ainda têm talhões, ou têm uma resistência de mudar a própria configuração de talhões. Nós acho que podemos até fazer um benchmark com a cana, que em várias situações já mudaram a própria formatação dos talhões. E essa é um exemplo, né? Até porque a gente brinca entre os nossos clientes que hoje o Mato Grosso perde em torno de 5% do potencial produtivo, ou da produtividade, da produção, só com atraso de colheita, né? Então, nós temos que ter uma visão assim, mais holística do processo, né? Melhorando a colheita, através da logística, da configuração dos talhões, a gente pode mudar bastante a forma de trabalhar. Então, acho que bem colocada a tua questão aí, Vinícius, mas, claro, é sempre um desafio pensar que o processo de conscientização e educação, que é um papel que a gente faz, sempre é um trabalho mais difícil do que gerar simplesmente a informação. A implantação e execução da informação é o processo mais difícil. Excelente, Evaldo. Muito obrigado. Realmente é um desafio constante essa implementação, né? E você está, desde o início do algodão aí no Mato Grosso, praticamente também, vivenciando isso. Eu queria fazer agora uma colocação para o César, né? O César, o professor trouxe essa abordagem da planta, a abordagem de fisiologia, da eficiência. O Peri trouxe uma abordagem de mercado, comercialização, custos, cenário. César, a pergunta é o seguinte: você como produtor, né, essa visão da porteira para dentro, como coordenador técnico do grupo da fazenda, né, como equilibrar essa parte da demanda técnica com custo, com comercialização, com operacional, né? Como às vezes você na parte técnica tem uma demanda, mas aí o custo tem uma outra situação, o operacional te demanda outra coisa. Como equilibrar isso, esse jogo de cintura, desse ponto de vista do produtor aí, que você pode nos falar muito bem? Assim, eu parto do preceito que é a comercialização que define o que eu devo produzir. Se vai ser um algodão do tipo A ou do tipo B, e a partir disso, como que a gente consegue produzir utilizando as máquinas e o operacional que a gente tem. E para definir o custo, nós trabalhamos com ROI de imputados, que é o retorno econômico que cada coisa que a gente coloca na lavoura vai nos trazer. Dessa forma, a gente consegue fazer de uma maneira que cada imputado responda e traga ganho de produtividade e compense aquele custo que foi despendido para isso. É uma maneira razoavelmente simples, mas isso exige, primeiramente, uma estrutura, porque medir isso é complexo, e aí
como o Evaldo falou, entra a pesquisa. Na fazenda nós temos uma área em parceria com uma consultoria para que balize isso e a gente consiga efetivamente ter os dados que subsidiam a tomada de decisão. Perfeito, perfeito. Não é só, então, esse equilíbrio cortar investimento ou cortar os inputs, mas trabalhar eles da melhor forma possível e olhando sempre o custo por unidade produzida, mais ou menos, César. Seria isso, assim, essa visão bem, bem detalhada da situação. Sim, com certeza. Não tem como fazer. Cortar custo, é mais fácil hoje cortar custo produzindo muito e dividindo por um número maior de arrobas por hectare, do que simplesmente ir lá e deixar de investir na lavoura, não conseguir produzir aquilo que o seu comercial precisa para poder fazer uma boa venda, e é uma matemática bastante básica de um sistema complexo. Perfeito, sistema complexo, exatamente. Obrigado, César. Peri, eu queria passar a bola para você agora, né? A gente trouxe duas visões aí interessantes, e o que se fala muito hoje, você trouxe um pouco disso, o produto final do algodão é a fibra, né? Talvez o de maior interesse, vamos dizer assim, econômico nosso, é a fibra. Não dá para falar mais que caroço é subproduto, né? Ele é um coproduto em muitas situações, mas nós queremos a fibra. E a fibra passa por qualidade. Nós queremos pensar sempre na fibra de qualidade, manter um patamar elevado e ter isso para entregar os nossos contratos e ter uma melhor eficiência. Como que você enxerga essa questão da qualidade da fibra? Como que isso pode impactar hoje na comercialização, ou tem impactado, né? E como que nesse cenário de oferta alta e preço às vezes reduzido, essa qualidade pode ser ainda mais determinante na comercialização e no negócio do produtor? Essa é uma boa pergunta, Mura. O que a gente percebe é o seguinte, olha, o algodão, ele é uma cultura difícil. Eu costumo dizer que o algodão é a Fórmula 1, né? Então, toda cidade tem um pessoal que corre de kart, de buggy. Aqui em Campinas a gente tem um pessoal que corre de Stock Car. Mas Fórmula 1 é uma corrida mais cara, mais técnica, tem os melhores engenheiros, tem um maior investimento, tem menos gente que faz, mas é bem mais difícil. Então, dentro desse mundo do algodão, ele é dividido em dois. Ele é dividido entre os países que plantam e colhem esse algodão manualmente, a maior parte do algodão no mundo. Então, China entra aí, Índia entra aí, Paquistão. Então, é o que o Brasil era, talvez há 30 anos no Paraná. E os países que fazem isso de maneira industrial, com uma colheita mecânica como nós fazemos. Então, nós fazemos parte desse grupo seleto de Brasil, Estados Unidos, Austrália, um pouco da Turquia cada ano, mas nós fazemos parte, nós optamos por fazer parte desse seleto grupo de países que fazem um algodão melhor. Então, a gente está dentro de uma cultura mais técnica, mais difícil, e a gente está concorrendo e está buscando o nosso lugar, e já temos uma reputação muito boa lá fora, nesse hall de produtores que produzem um algodão de melhor qualidade, mais caro. Isso posto, nós temos uma reputação para zelar, e a gente só faz isso olhando para a comercialização da mesma maneira que vocês, que os produtores, que a cadeia olha para a produção, com uma visão de médio e longo prazo. Então, eu acabei de mostrar aqui que vai ser um ano difícil, que no próximo ano o consumo já retoma, e assim por diante. Então, olhando para o médio prazo, a gente não pode sacrificar a qualidade desse ano, buscando um custo melhor, um ganho nos próximos 6, 8, 12 meses, que pode comprometer a tua reputação pelos próximos 5, 6 anos, né? Então, a minha resposta com relação à qualidade é essa. Ela vai sempre ficar mais exigente. Todo ano você entra nas fábricas, as fábricas estão trocando as suas máquinas por máquinas mais eficientes, mais rápidas, melhores. Elas demandam um algodão maior, melhor, uma fibra mais longa, um microné mais específico, uma resistência mais alta. Isso não vai acabar, isso vai continuar. E dentre essas fibras com as quais nós concorremos,
nós temos que ter a capacidade de oferecer para o nosso comprador a fibra que ele está buscando e entregar o que ele comprou, com segurança, dentro do prazo e nas especificações que ele está esperando. Tá? Para isso, a Abrapa, que talvez seja a associação, e o algodão a cadeia mais organizada do agronegócio, no sentido de integrar consumidores, produtores e trades, e quem diz isso não sou eu já ouvi isso de 3 ministros da agricultura diferentes. Então, existem ações sendo tomadas nesse sentido, tanto pelos tradings quanto pela Abrapa e, em último caso, pelos produtores. Quando você ouve o César, por exemplo, dizer que a decisão não é o custo mais barato, e sim o insumo que mais vai ter impacto na linha de baixo, como a gente chama, né, no resultado dele, ele está levando em consideração, com certeza, o médio e longo prazo, e isso é muito bom de ouvir. Então, qualidade no algodão é tudo, algodão não é tudo igual, cada fardo tem nome, sobrenome e endereço, e eu costumo dizer, é o nome da sua família, é o seu nome de produtor, que aquele consumidor vai abrir lá no Vietnã, em Taiwan, na China. Então, cuida bem disso, que a gente já está sendo reconhecido e vai continuar sendo reconhecido nos anos por vir. Ótimo, Peri. Nosso algodão ele é da mais alta qualidade mesmo. A rastreabilidade, o trabalho que é feito pelas instituições e pelos produtores e todo mundo é fantástico mesmo. Professor, tá aí a qualidade, comercialização, o Evaldo naquela elaboração da pesquisa, cada vez sendo mais eficiente. O César trouxe a questão dos inputs, né? A gente buscar sempre a eficiência desses inputs e trabalhar de forma mais assertiva. E ainda sobre a questão da fibra, né, professor? O senhor me ensinou uma vez que quem quer a fibra somos nós. Para o algodão, a fibra nada mais é do que uma forma de dispersar a semente. E o senhor falou de manejo, de estratégia de manejo fisiológico. Como, professor, esse manejo estratégico vai buscar esse equilíbrio, crescimento de planta, situações e qualidade de fibra? Como que esse manejo vai trabalhar isso e o que fazer? Quais os pontos chaves que o senhor destacaria para a gente atacar essa questão da qualidade aí, uma vez que mudar propriamente qualidade intrínseca não é uma matéria fácil, né? Realmente, o ponto nevrálgico, o ponto mais importante, quer dizer, a gente trabalha pela fibra em si, né? Então, não basta produzir, você tem que produzir com qualidade. A maior preocupação, o maior mico é você produzir e ficar com os fardos lá amontoados e por falta de qualidade você não conseguir colocar no mercado. Então é o seguinte, quer dizer, e aí existe o descompasso, o paradoxo entre nós e a planta, né? A planta, ela busca, pelo seu caráter perene, ela busca por prioridade a sua sobrevivência. Nós plantamos o algodão. Hoje, na cabecinha dela, ela acha que ela vai viver por 40 anos, 50 anos. Mas nós queremos que ela fique pelo menos uns 250 dias, 260 dias e pronto, né? Para que isso ocorra, para que a gente possa ser atendido, nós temos que atender a planta muito bem, né? Tem que ser atendida na sua demanda. Quer dizer, qualquer gasto energético desnecessário para a planta, dizer, dirigido para uma outra, para minimizar um estresse, por exemplo, para sair de um estresse, ela vai gastar uma energia que vai ficar faltando para quem? Para a fibra, né? Ela segue exatamente essa sequência. Bom, eu tenho que separar para quem vai fibra, semente ou eu mesmo. Ela é egoísta, ela vai para ela mesmo, para a sobrevivência dela. E depois para a semente e por fim a fibra. Então, tudo que nós queremos é o contrário do que ela tem interesse realmente. Então, em termos de manter essa qualidade, ou preservar essa qualidade, bem naquilo que nós falamos, né? Dizer, antecipando seus problemas, mantendo uma planta com capacidade para superar os estresses, aqueles estresses inevitáveis.
Quer dizer, o que nós não podemos fazer são aqueles que nós podemos evitar, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma raiz insuficiente, por exemplo, um baixo desenvolvimento de raiz, por conta de compactação, eu não vou longe. Quer dizer, eu tenho que trabalhar essa compactação para que eu tenha um bom sistema de raiz, para que essa raiz venha a dar sustentação para essa planta durante o ciclo como um todo. Quer dizer, ela investe em raiz por conta dela. Ela quer raiz para poder, porque ela sabe que ela vai viver por muito tempo, né? Só que você não dá condições a ela, senão ela decide. Se você deixar a planta decidir por ela, quer dizer, ela decide a sua sobrevivência. Então nós temos que atender a planta na sua essência, nas suas características intrínsecas, para que ela nos atenda com uma fibra de qualidade. Claro que a fibra está ligada ainda com a interação ambiental, quer dizer, sobretudo variabilidade climática. Tem o potencial genético, características intrínsecas da planta, influenciadas pelas questões climáticas. E aí nós entramos na manipulação disso, trazendo essa planta, dizer, sempre mantendo o equilíbrio do desenvolvimento reprodutivo e desenvolvimento vegetativo. Quer dizer, manter a planta fisiologicamente ativa para que ela realmente possa suportar esses estresses, né, com rápida resposta àqueles estresses que ela for submetida. Seria por aí, Moura. Excelente, professor. Muito obrigado mesmo. Eu queria aqui só agradecer a participação de todos que têm mandado perguntas no chat, mandando um abraço a todo mundo que tem participado aí, agradecer pela presença de todo mundo. Lembrar que a gente está com aqui na tela do YouTube o QR Code e também na descrição do vídeo para plantar uma sementinha aí de ajuda, de colaboração, aproveitando o alcance da nossa live, em ajuda ao Hospital de Amor. E você que gosta do conteúdo aí, nos acompanha nas redes sociais, nosso site, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Eu queria trazer aqui alguns comentários, né? O nosso amigo Jorge Verde, né? Nos acompanhando, mandando um grande abraço ao professor Ederaldo e ao Evaldo. O Euvaldo, coordenador do programa da cadeia produtiva do algodão do Ceará, participando também. Então, a turma aí acompanhando e curtindo bastante a nossa live. Pessoal, eu queria fazer mais uma rodada aqui de perguntas e eu queria começar por você agora, César. Uma visão, né? Um manejo, pesquisa, qualidade, fisiologia. Eu queria essa visão de novo, César, do produtor nessa cadeia produtiva. De que forma a tecnologia no sentido amplo da palavra, não só máquina e ferramentas digitais, né, no sentido amplo, e também o conhecimento, esse conhecimento da planta, da fisiologia, do sistema como um todo, como isso tem sido importante para você no seu sistema de produção, e queria que você trouxesse essa visão do ambiente Bahia, esse cenário que você está inserido hoje nessa resposta. Então, como que você enxerga a tecnologia, o conhecimento e trazendo a visão Bahia nessa resposta? Então, assim, meu fone acabou a bateria, não sei se o áudio vai ficar bom, mas, seguinte, a tecnologia é o que vai nos dar as ferramentas para interagir com a planta, e a fisiologia é o que vai nos mostrar as necessidades que a planta tem. Para a gente conseguir essa interação, a gente precisa de conhecimento primeiro, a gente precisa entender as respostas que nós temos no nosso ambiente, o que aconteceu com essa planta no período, e é bastante bom quando você tem esse entendimento, porque você consegue brincar com essa planta. E aí eu tenho que me perguntar, eu tenho raiz, eu tenho folha, essa planta tem gás, se ela não tem, o que eu posso fazer? Então, é um conjunto de coisas, eu acho que o professor Ederaldo resumiu isso tudo na fala dele, que vão te propiciar produzir mais e com qualidade. Excelente, César. Obrigado, viu? Evaldo, ainda nessa busca, né? Eu queria fazer uma pergunta para você agora, assim, nessa busca por melhores produtividades, essa questão da eficiência, né? Queria que você trouxesse também essa visão do Mato Grosso, que você está bastante inserido e tem propriedade para falar. Com a sua experiência, anos de pesquisa na consultoria, quais são aqueles fatores limitantes do nosso sistema hoje que você enxerga
E qual o ponto chaves de manejo, estratégia de manejo, que nos ajudariam a superar essas dificuldades? E aí um ponto importante, não só quando a gente tiver problema, mas e quando está tudo bem? Vamos chamar assim, o que fazer para explorar ainda mais desse potencial? Certo, Mura. Mais uma vez agradecendo a Stoller, os amigos todos que estão compartilhando todas essas informações. Como eu havia dito, Mura, cada agricultor ele é único, então não existe uma resposta que possa atender a todos os ouvintes, né? Então o conhecimento ele realmente tem que ser trabalhado e sendo aplicado corretamente a cada agricultor. A minha resposta, assim, se eu estou fazendo a coisa certa ou não, basicamente o algodão ele vai ser o árbitro de tudo isso aí. Ele vai responder. Só que o grande problema, Mura, é que o algodão leva 30 anos para te responder se você estava certo ou não. Então, hoje, eu estou ouvindo a resposta do algodão de 30 anos atrás, sabe? Daqui 30 anos eu vou ver a resposta de hoje, sabe? Então, por isso que a gente tem que partir do princípio que a gente é falível, sabe? Então, o nosso trabalho é tentar falhar o menos possível. Agora, os fatores mais limitantes é realmente conseguir reconfigurar a planta. Acho que o professor Ederaldo havia colocado a questão do algodão. Só que o algodão, internamente, ele tem um governador interno. Então, esse governador é basicamente o que decide o que ele quer. E o nosso papel como interpretadores de dados de pesquisa, trabalhando com os produtos da Stoller, é tentar, entre aspas, enganar esse governador interno, sabe? Existem muitos processos metabólicos que a gente, estudando, começa a entender um pouco melhor. Até um termo, às vezes eu acho que várias vezes nós discutimos com vocês da Stoller, com o professor Ederaldo, né? Conceitos como retroalimentação negativa, né? Onde que você imputa um produto artificial, a planta deixa de produzir o que era natural e no final cria-se uma dependência e no momento que ela precisa do dela, ela não tem, sabe? Então, são coisas que mostram o quanto é complexo realmente tentar enganar esse governador, entre aspas, interno, né? E colocar. Agora, respondendo mais, esses fatores limitantes, realmente saber qual é a resposta que a gente deve dar para cada das interessantes que o professor Ederaldo colocou, sabe? Eu até falo que a gente é um especialista em falar do passado, então a gente consegue fazer uma necropsia perfeita do algodão. Por outro lado, só depois que as coisas acontecem. Por isso que a gente parte do princípio que é falível, dentro da nossa falha é tentar falhar ao menos subtraindo aquilo que não seria necessário, dando aquilo que é necessário. Pode ser uma resposta vaga, mas é a grande verdade e resposta absoluta para todo mundo, sabe? É a grande dificuldade da agricultura e graças que a gente ainda é isso, porque senão a inteligência artificial já tenha tomado o nosso espaço. Sem dúvida, concordo muito com o que você... E, de fato, não dá para usar uma solução única para todo mundo, né? A gente tem que olhar nos detalhes e acontece a situação. E você colocou uma coisa interessante para responder uma pergunta do Alva, né? Eu vou fazer agora uma pergunta para o professor. Professor, uma vez eu aprendi, e o senhor comenta agora, que a primeira lição do algodão é nunca estar do algodão. Só que não é assim, é o senhor mais 40 anos, e que aprende uma a cada ano. 40 lições. Então, a gente olhar para isso com bastante atenção, entendendo esse sistema. E aí vem nesse sentido, essa eficiência, professor. O senhor também comentava comigo, e eu aprendi isso com as guerras combinadas. Tem algumas coisas que, ano após ano, mudam, mas são combinadas. Eficiência e guerras combinadas. Qual o manejo para a gente adotar, que o senhor trouxe também falando da produtividade, né? Então, como que a gente dá essa estabilidade produtiva ao longo das diferentes safras no sistema de produção, adequando essa condição às nossas dificuldades?
Dá. Bom, só voltando naquilo que o Evaldo falou, eu concordo com ele que a planta tem o governador, né? O que nós vamos procurar é o decidir, né, Evaldo? E nós temos que ir na demanda dele para que ele não bata o martelo que ele quer. Então aí entramos realmente com a decisão da planta. Se deixar por ela, ela vai ficar vivendo lá no maior conforto possível, e pode não levar a nada, né? Com relação a essa questão de eficiência, o que preocupa muito é a variabilidade anual, na verdade, né? Então nós temos o seguinte, nós somos, de um modo geral, a gente é levado a construir o manejo da safra, por exemplo, 20 e 21, baseado nas informações da safra 19 e 20. Então, é aí que entra um pouco da incoerência. Se existe uma variabilidade anual, nós temos que fazer um ajuste do manejo anualmente. Então, o manejo que serviu para 2020, 19 e 20, não serve para 20 e 21. Pode não servir. De qualquer forma, nós temos que trabalhar com planejamento, evidente. Então, nós planejamos o manejo para o ano 19, 20 e 21, mas fazemos as devidas correções, quer dizer, durante o ciclo. Eu falo que é meio como trocar a roda do carro em movimento. Quer dizer, durante o ciclo, as coisas vão pipocando, certo, César? Quer dizer, a decisão tem que ser para ontem. E a decisão, no nosso caso, no caso do algodão, nós não temos uma bola de cristal, mas nós temos que saber tomar uma decisão hoje, visualizando um ponto futuro, olhando na frente, o que vai acontecer? Eu preciso preparar essa planta dentro do que eu conheço do meu ambiente, das possibilidades. Mas nós estamos com 20 anos de cultura. E se nós pensarmos, a média é legal, mas nós temos ainda, não existe um ano igual à média. E a gente é levado a meio que calendarizar as coisas. Quer dizer, quando eu chamo a atenção do manejo estratégico, é exatamente esse. É a tomada de decisão durante o ciclo da cultura. Quer dizer, solta um pouco a planta, segura essa planta, antecipa o nitrogênio, atrasa o potássio. Quer dizer, isso é decidido no campo, no dia a dia. Então, para eu minimizar essa variabilidade, essa instabilidade produtiva, que é ligada ao ano, eu tenho que trabalhar o ajuste do manejo de acordo com o ano. É complexo, né? Mas é por aí. Ótimo, professor. É bastante complexo mesmo, muito. Peri, eu queria finalizar essa rodada assim, de debate entre nós aqui com uma pergunta para você. A gente discutiu de manejo, de estratégia e, no fim de tudo, de novo, volta para o mercado e comercialização. Você trouxe um pouco desse cenário mundial e eu queria reforçar essa questão assim, né? Qual que é o impacto que esse cenário, né, de fato traz a médio e longo prazo? Eu sei que não é tão fácil prever, é quase perguntar quanto que vai estar o dólar, né? Mas a pergunta por trás disso é como que o produtor, ou o que você recomenda para o produtor se antecipar aos fatos e defender melhor o próprio negócio dele? Quais seriam as estratégias nesse sentido de mercado? Peri, eu acho que seu áudio está no mudo. Pronto, isso aí. Agora está me ouvindo. Eu ia dizer o seguinte, previsão de dólar foi uma coisa inventada para humilhar economista, né? Então, toda vez que a gente tem que ligar a bola de cristal aqui, a gente fica um pouco preocupado, mas é isso que a gente faz. O que a gente faz, né? Então, o que o professor falou, eu estava pensando na minha analogia com a Fórmula 1, né? Então, eu acho que a equipe entra com um plano, né, na corrida. Ela entra ali dizendo, olha, a gente vai trocar de pneu aqui, vai abastecer nessa volta, vai trocar pneu nessa volta. Aí chove. E aí as decisões têm que ser tomadas ali no box, naquele momento, naquele segundo, com a telemetria na frente dele. E o César está indo, eu acho que ele está
se imaginando aí. E é bem isso, né? Ali no calor do momento, às vezes embaixo do talhão, olhando as pragas e dizendo, não, agora a gente vai ter que entrar aqui com uma adubação foliar que a gente não esperava, a ideia é essa. E é bem isso, mas você entra com um plano, né? Você tem um planejamento da tua safra, antes da safra começar, e aí você vai tomando as decisões e os ajustes ali no momento. O que a gente faz é exatamente isso, viu? A gente senta com cada produtor é uma realidade, a realidade do César e do Marcos lá é a realidade do vizinho dele, de fluxo de caixa, de entendimento de mercado, de acompanhamento de mercado é completamente diferente. Então, o que a gente faz é planejar a comercialização da safra e rever isso semanalmente, mas pessoalmente a cada 30 dias. A cada 30 dias a gente senta com o produtor, olha como está a posição dele, para onde o mercado foi, o que está acontecendo e o que a gente vai fazer para reagir a isso. Exatamente como a gente faz na lavoura, no dia a dia. Isso posto, tem dois tipos de analistas nesse momento. Os que reconhecem que nunca viram uma economia ser ligada e desligada, estão preocupados, estão felizes com a velocidade que a retomada está acontecendo, isso é bom, mas ao mesmo tempo ela está acontecendo de uma forma tão rápida que a gente lá no fundo da cabeça a gente tem um pouco de preocupação, a gente fala, poxa, é como se tivesse uma seca muito grande, você falasse, pô, estou preocupado com essa safra, de repente ele começa, o crescimento vegetativo é alto, começa a colocar a bola, você fala, meu Deus, que bom que está assim, mas tá bom demais. Então a gente está nesse momento, né? E tem dois tipos de pessoas, tem os que reconhecem que isso é um momento nunca antes visto, e tem os que estão mentindo, que já sabem exatamente o que vai acontecer, tá? Então, o que a gente está fazendo é exatamente o que o senhor falou. A gente está olhando produtor a produtor, posição a posição, e da maneira mais defensiva possível, tentando defender o nosso custo de produção. Ao mesmo tempo em que aproveita as oportunidades de preço mais alto para fixar. A maneira como você faz isso, quando o produtor já tem uma certa sofisticação, é através de preços mínimos, a gente chama de proteção para baixa. Tá? Então, a gente faz, ao invés de fixar o preço hoje, com Nova York a 60 centavos, a gente opta por um preço mínimo de 58. E aí a gente tem mais 3, 4, 5, 6 meses, 10 meses, dependendo aí do fluxo de caixa do produtor, para poder aproveitar uma eventual alta do mercado. Essa é uma possibilidade. Existem outras possibilidades com custo, sem custo, enfim, que a gente olha juntos. Bem parecido com o que você faz, mas a mensagem final que eu sempre gosto de dizer é a seguinte, e volta no que o César disse, no que o professor disse. Às vezes a gente fala assim, olha, vou colher 300 arrobas, tá? E uma coisa que você faz no campo, uma coisa que você faz ali comercialmente, te dá um ganho de 1%, e você colhe 3 arrobas a mais. Aí você fala, bom, então 3 arrobas a mais é um impacto de 1% no meu custo total. Mas o teu resultado ali que você estava esperando não era de 300 arrobas. O seu custo foi de 270 arrobas. O teu resultado era de 30 arrobas. Essas 3 arrobas têm um impacto de 10% no teu resultado. Você já gastou as 270, entendeu? E é isso que eu sempre digo. Então, esses impactos que a gente olha, fala, mas 1%, o que é 1%, né? 1% é 10% do seu resultado, 20% do seu resultado, 30% do seu resultado, para cima ou para baixo. Então, a nossa função é gerenciar o risco, minimizar o máximo possível a possibilidade dessas reduções e aproveitar essas subidas, tá? O mercado, o PIB vai voltar no ano que vem, a partir desse ano, o mercado vai ter sustentação em algum momento, mas a volatilidade é altíssima e a gente tem, sim, muito medo de que a recuperação em V seja em W, exista mais um momento de baixa e que muitos produtores sejam obrigados a vender nesse momento de baixa que pode acontecer. E isso é muito ruim. Então, de novo, está na hora de colocar a zaga lá e jogar na defensiva, tá? Esse não é um ano de correr risco, não. Perfeito, Peri. Eu queria aqui colocar uma observação, uma pergunta do nosso chat, então, para a gente caminhar para o nosso circuito final.
Antes disso, eu queria mandar um grande abraço ao Milton Ide, ao Kazuya, ao Fábio da Girassol, a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, acompanhando aí, mandando um abraço para todos vocês, dizendo que estão gostando muito e que vocês têm conteúdo demais para abordar. Eu queria fazer uma pergunta aqui do João Medeiros, para o professor Ederaldo e também para o Evaldo. Como ter uma alta retenção de estrutura pensando no manejo de regulador e como tratar isso com a situação em que o algodão não desenvolve, não sai do chão? Evaldo, bom, eu vou lá. Eu não entendi muito bem como é que é isso que o algodão não sair do chão aí, mas como melhorar a retenção de estruturas. É aquilo que a gente havia comentado, né? Quer dizer, por que uma estrutura cai? Quer dizer, por que a planta aborta essa estrutura? Porque falta comida. Quer dizer, básico. Que comida é essa? Falta nutrientes, faltam assimilados, orgânicos e inorgânicos. Ela tem pouca quantidade de nutrientes, de alimento, ela escolhe para quem ela vai direcionar. Como nós dissemos, ela trabalha buscando o equilíbrio vegetativo e reprodutivo. Então, ponderando isso que ela distribui o que ela tem de produtos que foi produzido, em termos de falta assimilado ou foi absorvido. Então, quer dizer, eu vejo dessa forma, quer dizer, nós sabemos que para que eu tenha um momento de minimizar o risco, quais são os fatores que levam à queda. O principal dele é a baixa luminosidade. Temperaturas elevadas também, estresse hídrico também. Mas, assim, o que é recorrente no nosso meio, quer dizer, o principal problema é a falta de luminosidade, porque realmente a planta deixa de fazer fotossíntese. Então, deixa de produzir, vai faltar comida. Quer dizer, chega num determinado momento, ela precisa alocar o que ela produziu entre fruto ou seu crescimento sobre a sua sobrevivência, ela direciona para a sobrevivência e, consequentemente, aborta. Então, por exemplo, mas eu tomo decisões, a hora que tem um tempo nublado, eu vou lá em alguma coisa, e o aborto acontece a mesma coisa. Quer dizer, depois que a planta decidiu já o balanço de distribuição da comida, já era, ela já puxou o gatilho, não tem mais o que reverter. Nós temos que ter ciência de que o aborto, ele impacta seriamente a produção. 80% da produção vem da retenção de estruturas. Então é aí que nós temos que focar. Para isso, eu tenho que preparar essa planta ao problema. Quer dizer, normalmente, a nebulosidade, eu falo que isso é uma guerra combinada, eu sei que vai acontecer. E se não acontecer, ótimo, essa planta está dentro do conforto, ela continua seguindo. O que eu não posso é querer resolver a situação no momento. Quer dizer, com relação de regulador, mas eu posso usar regulador para melhorar a taxa de retenção. Perfeito. Quer dizer, o que faz o regulador, na verdade? Ele restringe o desenvolvimento vegetativo, a planta não gasta para o vegetativo e retém a estrutura, até certo ponto. Agora, claro, né, se a planta já não está crescendo, e eu vou usar regulador porque ela não está crescendo, não sai do chão, significa que eu não estou crescendo. Como é que eu ponho regulador para segurar o aborto? Não, mas regulador de crescimento, estamos entendendo aí do crescimento, tipo PIX ou Tufal, coisa assim. Se for regulador vegetal, aí inversa, né? Aí sim nós podemos agir e interferir no processo. Evaldo. Certo, professor. Deixa eu tentar falar um pouquinho de como que a gente trabalha. João Medeiros, a primeira pergunta, o porquê que o algodão não cresce? Aí a gente até brinca entre nós aqui que você tem uma bússola na mão, sabe? Essa bússola ele vai apontando para algum lado. E você tem que perguntar para essa bússola por que você não cresce. Basicamente, o que a gente trabalha, assim, por partes. Ele não cresce por falta de carbono, por falta de hidrogênio, por falta de oxigênio e, por fim, por falta de nitrogênio. Aí a gente usa um acrônimo, né, o SHON. Primeiro você pergunta, está faltando SHON? Se não está faltando SHON, é por uma outra razão, que normalmente não é tão representativa assim. Aí, claro, compactação, está faltando oxigênio, está faltando... o SHON significa carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
Gás carbônico não deve estar faltando, acho que com esse efeito estufa deve estar sobrando, né? Agora, o hidrogênio e o oxigênio está vindo da água e do oxigênio. Oxigênio, nós aqui no Mato Grosso temos um problema seríssimo com hipoxia e anoexia. Claro, aí impacta o crescimento de raiz. Então, é claro, aí você tem que trabalhar o porquê que o chão não está chegando até a planta, sabe? Se você conseguir trabalhar um desses aspectos aí, basicamente, daquilo que a gente tem um poder maior de trabalho é o nitrogênio. Por isso que esse ano mesmo, a gente está vivenciando um ano onde nós deveríamos ter colocado, de repente, 220 quilos de nitrogênio para colher 470 arrobas. De repente, o nosso nitrogênio limitou o crescimento da planta. Ontem nós estávamos conversando com o César, né, César, que o algodão do Mato Grosso travou com 70, 80 centímetros e não cresceu, mas com 15, 20 maçãs por planta. Isso é bem positivo. Mas faltou, no nosso caso, eu acredito que faltou um pouquinho do chão, faltou um pouco de H2O e faltou um pouco de nitrogênio, sabe? Agora, com relação ao uso do regulador, o professor foi bem feliz, né, professor? Falando assim, não está crescendo por que reguladores? Para tentar reequilibrar. Então, o primeiro aspecto e a primeira análise que a gente faz esse ano, por exemplo, alguns agricultores usaram ácido giberélico para tentar fazer a planta crescer, coisa que é quase impensável para o Mato Grosso, mas por mais absurdo que possa parecer, professor, esse ano usamos ácido giberélico, né, para fazer a planta crescer, para ter uma estrutura para suportar um pouco mais de maçã, talvez contrário ao inibidor de giberelina, né? Mas como eu coloquei, cada um vai ter que olhar para a planta, conversar com ela e tentar olhar para que lado essa bússola aponta, sabe? Então é uma seta invisível que você tem que interpretar. Então é dessa forma que a gente acredita que você vai conseguir essa resposta, João Medeiros. Excelente, professor Evaldo, muito obrigado. César, se você estiver comentando, acho que seu áudio está no mudo. Tá. Não, aqui não está no mudo. Estamos te ouvindo agora. Abriu. Ah, tá. Eu só queria fazer um comentário assim, ó. Por que é importante a gente ter o conhecimento da fisiologia? Porque que vai dar problema em lavoura de algodão é certo. Vai dar problema. No dia que você planta, você já pode saber que vai dar um monte de problema. E quando você começa a entender um pouco mais da fisiologia, você consegue antecipar o que fazer para resolver aquele problema. Porque como o professor falou, quando a maçã caiu, já foi o boi com a corda, não tem mais o que fazer. Você tinha que ter agido antes. E a planta te mostrou isso. Talvez você não viu. Perfeito, César. Obrigado. Pessoal, nós estamos já num horário um pouco avançado. Para a gente não estender demais, eu queria aqui resgatar mandar um abraço para o pessoal que participou, algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder agora, mas eu peço que vocês, quem não teve a pergunta respondida, se puder replicar a pergunta abaixo do vídeo aqui do YouTube, na área dos comentários, que depois, mesmo após a live, a gente vai responder todas elas e vai dar aí uma resposta pelas perguntas. Queria mandar um abraço aí para o Sérgio Arruda, para o Guido Sanches, Fernando Costa, o Carlos Uchamada, o professor Mingo nos acompanhando, o Edson Vendrúsculo, Márcio Teixeira e várias outras pessoas aí que nos acompanham e nos dão o privilégio da sua audiência. Eu queria aqui, para a gente finalizar, pessoal, nossos convidados, que rapidamente aí vocês fizessem umas considerações finais, um recado aos nossos amigos aí que nos acompanharam até agora e que a gente pudesse aí se despedir e caminhar para o final. Peri, você pode começar por você? Com certeza. Novamente agradecendo a todo mundo que assistiu, agradecendo a Núria Stoller, dizer que foi uma honra. Eu, de alguma maneira ou outra, estava pensando que eu já fui cliente da Stoller, já fui aluno do professor, já fui cliente das séries e também já comprei muito algodão do Busato, então a gente já se cruzou aí em outros momentos. Então, gente, um prazer, uma conversa muito legal, tipo de coisa que a gente compara, infelizmente, as oportunidades na vida e votos de que isso aconteça mais vezes. E de novo, obrigado e honrado por estar aqui com vocês. Evaldo, você poderia dar um recado para a galera?
Não, eu gostaria de iniciar com parabéns aí pela Stoller, pela iniciativa. Obrigado aí para todos os nossos amigos, né? Professor Ederaldo, César, Peri, você, Moura, e toda a Stoller, e todos aqueles que nos ouviram, né? Mas só colocando, reforçando aquilo que o César colocou, né? O algodão ele é sinônimo de problema, né, César? Então, realmente, com esse problema nas mãos, eu até brinco com o pessoal, é o nosso biosensor, né? É só interpretar o que ela fala e depois trabalhar atendendo as necessidades dela e contrário, muitas vezes, a que o governador interno da planta determina. Mas um grande abraço para todos, uma boa safra e espero que a gente possa ter contribuído com todos aí. Um grande abração para todos. Valeu, Evaldo. César. Muito obrigado. Estar com vocês foi uma honra. Professor Ederaldo aí, o meu grande professor. Nós estamos juntos há muitos anos. E eu queria deixar um recado final que é assim, vamos treinar, vamos estudar. Nós temos que dedicar muito tempo a isso, porque as complexidades só aumentam e as soluções elas não vão ser mais simples, na verdade elas vão ser muito mais complexas, então a gente vai ter que estar muito preparado para isso. Excelente, César, obrigado. Professor? Bem, eu quero agradecer, né, a oportunidade que foi nos dada de participar dessa live, parabenizar a Stoller por isso, como já falei, né? Dizer que foi realmente muito gratificante, uma honra estar aqui na presença de vocês, 2 ex-alunos, o Peri e o Vinícius Moura. O Evaldo é um pouquinho mais velho, não foi meu aluno, né? Mas é exalquiano. Mas Evaldo e César, nós já rodamos muita área, já temos uma carga horária de rodar talhão, que já supera as aulas que nós oferecemos na faculdade, certamente. Então, é aquilo, quer dizer, o algodão é a planta, o César falou, você vai ter problema. Por outro lado, César, é uma planta que ela responde, né? Quer dizer, ela sinaliza para você, olha, não está legal isso aqui. Ou você me atende, ou eu vou chutar o pau da barraca. Quer dizer, isso é fato, né? Então, nós já passamos por situações onde daria para ter jogado a toalha, né? Falar, esse algodão já foi. Não, realmente, ele é a fênix. Quer dizer, para isso, precisamos de conhecimento, claro, né? Então, o aporte do conhecimento dos processos da planta, processos bioquímicos e fisiológicos envolvidos nesses processos, eles são fundamentais para a tomada de decisão e muitas vezes a gente possa virar até... Nós conseguimos virar esse jogo durante o ciclo da cultura. Então, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Excelente, professor. Pessoal, eu agradeço muito estar aqui com vocês, foi uma honra tremenda, eu pude aprender, tenho certeza que a gente poderia ficar aqui discutindo por horas. E quem sabe, quem gostou aí, escreve pra gente, quem sabe a gente não tenha mais oportunidades como essa, de uma riqueza de conhecimento sendo compartilhado. Mas é isso, pessoal, eu acho que a última mensagem, apesar de tudo, né, de toda a tecnologia, de toda a conectividade, de tudo que a gente tem hoje para nos ajudar, o agronegócio é feito de pessoas. Pessoas como vocês que estão aqui hoje conversando, pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, e no final da linha é isso. Pessoas capazes de compartilhar o conhecimento, de superar o desafio e de fazer essa máquina do agronegócio rodar. Então, meu muito obrigado de verdade a todos vocês, aos nossos convidados, a vocês que nos acompanham. Contem sempre com a Stoller. Um grande abraço, até a próxima. Isso é conhecimento, isso é Stoller. Até mais.